Esse é o vídeo de suporte 2 de 3, referente à aula 10, Reações envolvendo ácidos e outros eletrófilos, parte 3, da disciplina PQI 535, Mecanismos de Reações Orgânicas, do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica da Universidade Federal de Lavras. No vídeo 1, nós estudamos os aceptores de Michael e começamos também a estudar as reações de substituição eletrofílica aromática. A gente viu elas de uma forma geral, de uma forma generalista, onde nós estudamos que as duplas ligações dos anéis aromáticos, elas não vão promover um ataque nucleofílico, elas não vão acessar um centro positivo se não houver um motivo muito bom. Então nós discutimos alguns detalhes e agora a gente vai passar a analisar exemplos específicos. O primeiro exemplo específico é a cloração do benzeno. Se você misturar benzeno com cloro, Cl2, na presença de cloreto de alumínio, você vai descobrir que o cloro se converte no clorobenzeno, além da produção simultânea de ácido clorídrico, como subproduto. Agora, qual que é o mecanismo dessa reação e o que ela tem a ver com o que nós discutimos no final do vídeo 1? Bom, para essa reação, então, aqui você precisa do benzeno. Benzeno é um reagente de laboratório, é um líquido incolor, ele vem nesse frasco aqui, uma forma dele vinha nesse frasco aqui, igual você está vendo. Mas é importante ressaltar aqui que o benzeno é uma substância extremamente tóxica, ela é comprovadamente cancerígena. Então, um solvente que, digamos assim, ele tem sido banido cada vez mais do laboratório devido ao alto grau de toxicidade que ele tem. Então, para se trabalhar com isso daí, é necessário muito cuidado, prestar muita atenção nos EPIs indicados quando for trabalhar com benzeno. Embora todas as reações que a gente vai ver aqui não sirvam só para o benzeno, serve para derivados de benzeno que são muito menos perigosos do que o benzeno necessariamente. Mas aprendendo como ele reage, a gente entende como as outras reações com compostos aromáticos vão ocorrer também. O outro reagente necessário, que a gente vai focar a atenção, na verdade não é um reagente, é o catalisador. Se você simplesmente misturar benzeno com cloro, você vai descobrir que não acontece reação nenhuma. Mas quando você adiciona cloreto de alumínio, aí a reação ocorre e o átomo de cloro substitui um átomo de hidrogênio no anel aromático. O cloreto de alumínio é esse cristalzinho amarelo que você está vendo aqui. Você precisa adicionar ele ao meio reacional para que essa substituição aqui ocorra. Se essa reação só ocorre na presença de cloreto de alumínio, então esse cara tem um papel fundamental nessa reação. Vamos tentar entender então o que o cloreto de alumínio faz. Quando você mistura benzeno, cloreto de alumínio e cloro, o que vai acontecer é o seguinte: o átomo de cloro tem orbitais D. Nós sabemos que ele é um elemento do terceiro período da família da tabela periódica. Portanto, esse átomo de alumínio aqui, do cloreto de alumínio, ainda pode atuar como um ácido de Lewis e recepcionar pares de elétrons. Por exemplo, pares de elétrons que estão presentes aqui na molécula de cloro. Vai se formar então um complexo de coordenação, como vocês já viram lá em química inorgânica. O átomo de cloro vai usar um dos seus pares de elétrons para se conectar aqui ao átomo de alumínio, formando esse complexo aqui, onde agora o átomo de alumínio sustenta uma carga negativa, esse átomo de cloro sustenta uma carga positiva. Agora vamos comparar aqui esse átomo de cloro da ponta nesse complexo e esse átomo de cloro aqui. Aqui, pessoal, existe o orbital sigma antiligante dessa ligação cloro-cloro. É por aqui que nucleófilos atacam. Aqui também existe o orbital sigma antiligante dessa ligação cloro-cloro. Nucleófilos também atacam por aqui. Só que é mais fácil o nucleófilo acessar esse orbital sigma antiligante que está aqui agora do que aqui. Por que isso? Porque agora eu tenho um átomo de cloro que está sustentando carga positiva. Esse átomo de cloro se tornou mais eletronegativo. Se tornando um átomo mais eletronegativo, lembra o que acontece? Ele diminui o nível de energia desse par de elétrons, dessa ligação sigma, mas diminui também o nível de energia necessário para acessar o orbital sigma antiligante dessa ligação cloro-cloro. Ou seja, como agora aqui eu tenho um orbital sigma antiligante com nível de energia bem mais baixo do que eu tinha aqui, agora pares de elétrons, mesmo que eles tenham um nível de energia baixo, vão conseguir acessar esse orbital sigma antiligante, mesmo os pares de elétrons de um anel aromático. Uma das ligações duplas vai interromper a aromaticidade do sistema e o par de elétrons dessa ligação dupla vai atacar o átomo de cloro eletrofílico,
dando origem a essa ligação carbono-cloro. Na hora que essa dupla ligação se rompe, ela vem na direção do átomo de cloro, forma essa ligação carbono-cloro. Estão vendo? Esse par de elétrons era a dupla que estava nessa posição aqui. Eu só enfatizei esse átomo de hidrogênio que você está vendo aqui para mostrar como a substituição eletrofílica vai acontecer, mas tem hidrogênios em todos os carbonos e ela poderia ter acontecido em qualquer átomo de carbono. Então, quando essa dupla se conecta ao átomo de cloro, essa ligação sigma cloro-cloro se rompe e vai na direção do átomo de cloro positivo, desfazendo a carga positiva dele, mas não a carga negativa do alumínio. Então, eu continuo aqui com essa espécie com carga negativa. Forma-se o íon arênio, que a gente sabe que se estabiliza por ressonância. Numa última etapa, uma forma de desfazer essa carga positiva é aquilo que nós já discutimos. Se esse par de elétrons vier para aqui formar uma dupla, eu restabeleço a aromaticidade do sistema e eu ainda posso perder essa carga negativa aqui se um desses átomos de cloro se desconectar na forma de íon cloreto. Quando um desses átomos de cloro se desconecta na forma de íon cloreto, imediatamente ele já captura esse hidrogênio. Esse hidrogênio é suficientemente ácido para ser removido até mesmo por o íon cloreto. Então, essa ligação alumínio-cloro se rompe, o íon cloreto já remove o hidrogênio, essa ligação vem na direção do carbocátion, restabelecendo a dupla e restaurando a aromaticidade do sistema. Então, quando o íon cloreto remove o hidrogênio, forma-se como subproduto ácido clorídrico. E olha o que eu tenho restaurado e pronto para procurar outra molécula de cloro e fazer a mesma coisa. É por isso que isso daqui é um catalisador e ele é necessário nessa reação. Está aqui o produto, está aqui o subproduto. Essa normalmente é a etapa lenta, pois envolve perda de aromaticidade do sistema, e essa é a etapa rápida, já que envolve restauração da aromaticidade do sistema. Uma outra variação dessa mesma reação é a bromação do benzeno. A gente consegue colocar um átomo de bromo aqui, utilizando bromo, Br2, e um catalisador, no caso o brometo de ferro. O benzeno, você já viu o que é, e o brometo de ferro 3, o brometo férrico, é esse pó escuro que você está vendo aqui. Ó. Tem essa característica física que você está vendo aqui. Quando você adiciona ao meio reacional uma quantidade catalítica do brometo de ferro, o que acontece é que o anel aromático perde o hidrogênio e um átomo de bromo entra no lugar. O mecanismo é exatamente igual, a gente nem precisa perder muito tempo aqui discutindo ele. Ocorre a formação desse complexo, diminuição do nível de energia desse orbital sigma, bromo-bromo, suficiente para que uma das duplas do anel aromático se conecte ao átomo de bromo, formando o íon arênio, numa etapa lenta, mantendo aqui esse complexo em que o átomo de ferro está sustentando a carga negativa. Numa última etapa, se essa ligação se romper e o bromo sair na forma de íon brometo, eu recupero o catalisador neutro e o íon brometo já remove o hidrogênio do íon arênio, formando uma dupla ligação carbono-carbono que restaura a aromaticidade do sistema, produzindo bromo-benzeno e ácido bromídrico como subproduto, além da recuperação do catalisador, como nós já discutimos. Outra reação é a nitração do benzeno. Nitração é inserir um grupo nitro, um grupo NO2 na cadeia carbônica, nesse caso específico no benzeno. Quando você mistura benzeno e ácido nítrico, somente isso, a reação não ocorre. Agora, se você misturar benzeno, ácido nítrico e ácido sulfúrico, fizer uma mistura desses dois ácidos e então adicionar o benzeno, aí ocorre o que a gente chama de nitração do benzeno. O benzeno, como nós já discutimos, é o líquido incolor, e o ácido nítrico é esse reagente aqui, ó, um líquido amarelado, perigoso e muito complicado de se trabalhar no laboratório, exige muito cuidado. Como essa reação ocorre e por que eu preciso misturar esses dois ácidos? A mistura dos dois ácidos é necessária para formar o íon nitrônio, que é o verdadeiro agente que vai promover a reação. É o que a gente chama de mistura nitrante. Para fazer essa mistura, essa é uma reação muito exotérmica, você tem que misturar o ácido sulfúrico e o ácido nítrico de maneira muito cuidadosa. Você tem que ir escorrendo o ácido nítrico pelas paredes do tubo onde você está fazendo a reação, de forma que ele vá encontrando um ao outro, que o ácido nítrico vai encontrando o ácido sulfúrico lentamente sob resfriamento. Você tem que mergulhar o Erlenmeyer, por exemplo, numa bacia de gelo.
A reação que eu vou mostrar aqui agora é extremamente exotérmica. Qual é a reação? Quando o ácido nítrico é colocado em contato com o ácido sulfúrico, o ácido nítrico acaba atuando como uma base, de tão forte que o ácido sulfúrico é. O ácido nítrico captura um hidrogênio do ácido sulfúrico para formar o monohidrogênio sulfonato e o ácido nítrico protonado. Ó. O grupo OH do ácido nítrico usa o par de elétrons para se conectar ao hidrogênio, formando aqui essa espécie em que esse oxigênio tem carga positiva. Ou seja, essa ligação está mais polarizada ainda para o oxigênio e o orbital sigma antiligante dessa ligação nitrogênio-oxigênio está mais fácil ainda de acessar. Resultado, um dos pares de elétrons livres do oxigênio faz uma dupla ligação nitrogênio-oxigênio ao mesmo tempo que a ligação nitrogênio-oxigênio aqui em cima se rompe, liberando a molécula de água, ao mesmo tempo que se forma esse íon, que é chamado de íon nitrônio. Ele pode se estabilizar por ressonância, você pode desenhar os contribuintes de ressonância aí na sua casa, mas olha a estrutura dele. Eu tenho um nitrogênio com carga positiva, estão vendo? Conectado a 2 átomos de oxigênio. A carga positiva, então, que esse nitrogênio sustenta é suficientemente grande para justificar a atração com os pares de elétrons de um anel aromático. O que vai acontecer é a mesma coisa. A ressonância vai ser interrompida, a aromaticidade vai ser interrompida, vai ser perdida. O par de elétrons de uma dessas ligações duplas vai se acoplar ao nitrogênio, ao mesmo tempo que uma dessas duplas nitrogênio e oxigênio se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio. Estão vendo? Ó? Esse par de elétrons forma uma ligação carbono-nitrogênio. Esse par de elétrons aqui era o par de elétrons da ligação dupla. Na hora que essa ligação se forma, a dupla se rompe e vai na direção do oxigênio, dando origem ao íon arênio, que está agora com o grupo nitro na sua estrutura. Ele vai se estabilizar por ressonância, essa é a etapa lenta do processo. Numa última etapa, a própria água que vai sendo gerada no meio reacional pode atuar como uma base e remover esse hidrogênio que está no mesmo carbono que o grupo nitro foi adicionado. Quando esse hidrogênio é removido, o par de elétrons dessa ligação vem na direção do carbocátion, forma uma dupla e eu restauro a aromaticidade do sistema, mas agora eu tenho um grupo nitro presente na estrutura, eu tenho um grupo nitro conectado ao anel aromático. E essa é a reação de nitração do benzeno. Outra reação é a reação de sulfonação do benzeno. Do mesmo jeito, é possível colocar esse grupo aqui, ó. Esse grupo conectado ao anel aromático. A reação ocorre quando você mistura benzeno com ácido sulfúrico fumegante. Simplesmente misturar esses dois já é o suficiente para essa reação acontecer. A reação que de fato ocorre é com trióxido de enxofre, é com esse composto aqui, ó. Entender por que o ácido sulfúrico fumegante é essencial para entender como essa reação ocorre. Então, a primeira pergunta, por que o ácido sulfúrico é fumegante? Parte da explicação do porquê isso acontece, por que você vê essa fumaça saindo do ácido sulfúrico, essa fumaça aqui é composta basicamente por trióxido de enxofre. E como esse trióxido de enxofre é formado quando você abre um frasco de ácido sulfúrico? Ocorre a autoprotonação do ácido sulfúrico. Ó, uma molécula de ácido sulfúrico pode capturar o hidrogênio de outra molécula dela mesma para formar um ânion, monohidrogênio sulfonato, e o ácido sulfúrico protonado. Essa ligação aqui mais fraca agora, nós já discutimos muito o porquê disso, está vizinho, ó, pares de elétrons livres, que podem ser usados para facilitar a saída desse grupo abandonador, formando aqui essa espécie onde eu tenho essa carga positiva nesse oxigênio. Ó. Na hora que o oxigênio usa o par de elétrons para formar uma dupla e expulsa a molécula de água como grupo abandonador, ele ainda está ligado ao átomo de hidrogênio. Numa próxima etapa, qualquer base de Lewis, até mesmo o monohidrogênio sulfonato, pode remover esse hidrogênio para formar uma molécula neutra de trióxido de enxofre e uma molécula de ácido sulfúrico neutra novamente. Essa espécie tem contribuinte de ressonância. Esse átomo de enxofre aqui, ó, ligado a 3 átomos de oxigênio, são 3 ligações duplas. O que pode acontecer? Essas duplas estão se rompendo e se formando, se rompendo e se formando. Essa ressonância, em que a dupla se quebra e se forma, coloca carga negativa no oxigênio e carga negativa no enxofre. Isso está acontecendo nessas 3 ligações duplas, enxofre-oxigênio, espalhando carga
negativa nos oxigênios e carga positiva no átomo de enxofre. Esse átomo de enxofre, então, é eletrofílico. Tem carga positiva. Ele é eletrofílico suficiente para que quando você mistura benzeno com ácido sulfúrico fumegante, os pares de elétrons dessas ligações duplas vão interromper a aromaticidade e eles vão acabar se acoplando ao átomo de enxofre ao mesmo tempo que uma das ligações π se rompe e vai na direção do oxigênio, formando esse intermediário de novo, o íon arênio. Estão vendo aqui? Eu já desenhei um contribuinte de ressonância. Quando o par de elétrons da dupla veio nessa direção e formou a ligação carbono-enxofre, outra dupla se rompeu e foi na direção do oxigênio, colocando aqui duas cargas negativas, no oxigênio de cima e no oxigênio de baixo. Numa próxima etapa, uma própria molécula de água, que é formada durante a formação do trióxido de enxofre, como nós vimos no mecanismo anterior, é uma base suficientemente forte para remover o hidrogênio do íon arênio, restabelecer a ligação dupla e recuperar a aromaticidade do sistema, terminando aqui no benzeno sulfonado, com esse grupo conectado aqui agora ao anel aromático. Então nós vimos até agora só a adição de halogênio, a adição do grupo nitro e a adição de um grupo contendo o átomo de enxofre. Uma outra reação, que essa agora tem uma aplicação comercial muito grande, essa daqui serve para fazer vários tipos de síntese no laboratório, é um tipo de reação que foi descoberta por esses dois químicos aqui, e que agora recebe o nome de alquilação de Friedel-Crafts, justamente em homenagem aos dois químicos que descobriram como fazer essa reação. A gente consegue, no laboratório, acoplar cadeias carbônicas ao anel aromático, para formar, por exemplo, essa substância aqui, um anel aromático conectado a um grupo propil, 3 átomos de carbono, carbono 1, 2, 3. E essa reação segue um padrão. Esses químicos descobriram que para fazer isso, basta misturar o benzeno com um haleto orgânico, mas esse haleto orgânico tem que estar em contato também com um catalisador. Cloreto de alumínio, brometo de ferro, como vocês já viram, em função de quem é o halogênio que está conectado aqui, o carbono 1. E olha o padrão. O anel aromático termina acoplado ao mesmo carbono que o halogênio estava conectado. E o hidrogênio que estava aqui, sai conectado ao átomo de halogênio que estava ligado ao carbono 1. Olha o padrão que essa reação tem. Vamos imaginar então a reação de alquilação do benzeno utilizando o bromopropano, que é um líquido incolor. Ele é tóxico, inflamável, tem vários detalhes para se trabalhar com ele no laboratório, mas é o reagente necessário para eu colocar aqui essa cadeia carbônica. Então, como essa reação ocorre? Quando você mistura o bromopropano com brometo férrico, vai acontecer exatamente a mesma coisa que você já viu anteriormente. Pares de elétrons livres, orbitais vazios que podem formar complexos. O bromo vai usar um dos pares de elétrons para se ligar ao átomo de ferro, formando esse complexo aqui, onde agora o bromo do halogênio, do haleto orgânico, tem uma carga positiva. Isso quer dizer agora que essa ligação carbono-bromo está mais polarizada na direção do bromo, e o orbital sigma antiligante dessa ligação carbono-bromo está com um nível de energia menor, mais fácil de ser acessado. A ideia é exatamente a mesma naquela reação que vocês viram de cloração do benzeno, de bromação do benzeno. Só que agora, ao invés de ser um átomo de halogênio aqui, é um átomo de carbono que traz aqui uma outra cadeia carbônica. Então, se agora esse orbital sigma antiligante aqui está com um nível de energia menor e mais fácil de acessar, mesmo pares de elétrons de um anel aromático tem um nível de energia suficientemente alto para acessar isso daqui. A ressonância, a aromaticidade do sistema é interrompida, um dos pares de elétrons se acopla ao carbono 1, ao mesmo tempo que a ligação carbono-bromo se rompe. Esse par de elétrons é o par de elétrons que mantinha esse bromo ligado ao carbono 1. A dupla que estava aqui vem na direção do carbono 1 e se conecta a ele simultaneamente. Isso é uma SN2, é uma substituição nucleofílica bimolecular. Na última etapa, você já deve estar imaginando o que acontece. O íon arênio tem um hidrogênio muito ácido, porque se esse par de elétrons for nessa direção, o que acontece é que restaura a aromaticidade do sistema. O átomo de ferro está com uma carga negativa, se essa ligação se desfizer, liberando o íon brometo já captura o hidrogênio,
o par de elétrons já forma a dupla, restaura a aromaticidade do sistema, produz ácido bromídrico como subproduto e restaura o catalisador neutro, que vai fazer a mesma coisa com outra molécula de haleto de alquila. E está aqui o resultado. Eu termino com uma cadeia carbônica acoplada ao anel aromático, exatamente pelo carbono que estava conectado ao halogênio. Então, se eu quisesse fazer essa reação com cloro, era só usar o cloreto de alumínio, exatamente a mesma reação, o mesmo mecanismo. Agora, cuidado, que vocês acabaram de ver uma reação usando um haleto de alquila primário, e a reação ocorreu por uma SN2. Agora, será que essa reação vai acontecer do mesmo jeito se eu usar esse reagente aqui, ó, o brometo de terc-butila? Quando você usa brometo de terc-butila, a reação termina com esse grupo terc-butil conectado ao benzeno, mas o mecanismo é o mesmo. A primeira etapa ocorre a mesma coisa, é a coordenação e a formação do complexo. Agora essa ligação está polarizada na direção do bromo, mas lembra que agora aqui eu tenho um carbono terciário com alto impedimento estérico e dificuldade de alinhar esse orbital sigma antiligante que está aqui nessa parte interna da estrutura. Então o que acaba acontecendo nesse caso é que essa ligação se desconecta para formar um carbocátion terciário estável por hiperconjugação, e agora sim eu tenho de novo um eletrófilo muito bom, suficientemente bom para que a ressonância, a aromaticidade desse sistema seja interrompida, o par de elétrons ataque o carbocátion, formando uma nova ligação carbono-carbono. Forma-se o íon arênio, que se estabiliza por ressonância, e numa última etapa, o íon brometo remove o hidrogênio do íon arênio para restabelecer a aromaticidade do sistema, formando ácido bromídrico como subproduto e restaurando o catalisador, o brometo de ferro. Essa agora é uma reação que se processa por um mecanismo SN1. Cuidado, o ataque não é simultâneo, não faz o anel aromático atacando simultaneamente aqui atrás, porque isso vai ser um erro conceitual, vai ser um erro de química grave. Eu não consigo ter um ataque SN2 num carbono terciário desse tipo que você está vendo aqui. E uma outra reação, uma última reação, é a acilação do benzeno, que também foi descoberta por esses mesmos químicos. Do mesmo jeito que é possível colocar um grupo alquil no anel aromático, é possível colocar um grupo acil. Isso é um grupo acil, ó. É o anel aromático ligado a uma carbonila e uma outra cadeia carbônica qualquer. Estão vendo? Repara de novo o padrão. Esse carbono é o carbono que termina acoplado ao anel aromático. E é nesse carbono que está ligado aqui um átomo de cloro, ó, num haleto de acila. E de novo, olha a necessidade de um catalisador, de cloreto de alumínio. Então, como essa reação aqui ocorre? Nós vamos descobrir que o mecanismo, embora tenha alguns detalhes de diferença, ele é muito semelhante com o que você tem visto até agora. Mais uma vez ocorre a formação desse complexo, essa coordenação aqui com o cloro e o alumínio, que dá para o cloro uma carga positiva. Deixando aqui, pessoal, ó, o orbital sigma antiligante dessa ligação carbono-cloro com um nível de energia ainda menor. Tão menor que o par de elétrons livre do oxigênio consegue acessar ele para formar uma ligação tripla carbono-oxigênio e expulsar esse grupamento aqui como um grupo abandonador. O átomo de alumínio continua com a carga negativa e você já conhece esse intermediário aqui de reações anteriores. Esse íon aqui vai se estabilizar por ressonância. Como assim? Uma das ligações π, ó, vai na direção do oxigênio, formando um carbocátion aqui embaixo. Do mesmo jeito, ele pode voltar a formar a tripla e a carga positiva fica se espalhando, ela é distribuída entre o átomo de oxigênio e o átomo de carbono. Estão vendo? É por isso, então, que isso daqui se forma com relativa facilidade. É possível se formar isso no meio reacional. Você não precisa ficar assustado com a formação disso. O carbocátion, aqui embaixo, é estabilizado pelo par de elétrons livre do oxigênio, do átomo de oxigênio que está na parte de cima da estrutura. Agora sim eu tenho um bom eletrófilo aqui, ó. Um eletrófilo tão bom que o que vai acontecer é que a dupla ligação de novo, a aromaticidade do sistema vai ser interrompida, o par de elétrons vai atacar esse carbono, ao mesmo tempo que a tripla se rompe e vai na direção do oxigênio, formando aqui agora uma ligação dupla. Estão vendo? Ó? Esse par de elétrons se acoplou a esse carbono, dando origem a essa ligação, ao mesmo tempo que forma-se o íon arênio.
Uma segunda etapa, que é a etapa rápida, essa é a etapa lenta do processo, o íon cloreto vai remover um hidrogênio, restabelecer a aromaticidade do sistema, produzindo ácido clorídrico e restaurando o catalisador, o cloreto de alumínio, que vai começar essa reação toda de novo com outro haleto de acila. Então está explicado como que um grupo acil consegue ser inserido aqui numa cadeia carbônica no anel aromático nesse tipo de reação. Então, revisando todas as reações que a gente viu, basicamente você já viu essas reações na sua graduação, mas eu quero ter certeza que está todo mundo alinhado antes da gente ir para as próximas etapas. Nós vimos que o benzeno pode sofrer a reação de cloração. Quando eu coloco ele em contato com cloro e cloreto de alumínio, eu consigo trocar um dos seus hidrogênios por um átomo de cloro. Com bromo e brometo de ferro, eu consigo trocar um dos hidrogênios por um átomo de bromo. Com ácido nítrico e ácido sulfúrico, eu consigo inserir um grupo nitro na estrutura por uma reação chamada nitração do benzeno. Com ácido sulfúrico puro, eu consigo fazer a sulfonação do benzeno. Com haletos de alquila, quando aqui são cadeias carbônicas, eu consigo inserir aqui cadeias carbônicas por reação de alquilação. Com haletos de acila e um catalisador, eu consigo fazer a reação de acilação, onde eu acoplo o carbono do anel aromático diretamente a uma carbonila. Esse daqui é um encarte útil na hora que você estiver estudando as reações de substituição eletrofílica aromática. Agora vamos pensar no seguinte. Como eu disse para vocês, nem sempre a gente vai reagir no laboratório benzeno. Não é só benzeno que sofre esse tipo de reação. Existem outras substâncias aromáticas que já têm grupos conectados ao anel aromático. Por exemplo, a anilina. Olha a estrutura da anilina. É um anel aromático, igual o benzeno. Mas não é o benzeno porque olha aqui em cima, eu já tenho um grupo conectado aqui. Um grupo NH2, isso é uma amina primária aromática. Agora, o que esse grupo aqui faz em termos de diferença ao benzeno? Qual que é a influência de ter esse grupo aqui? Que diferença faz ter isso daqui e não ter nada? Vamos pensar no seguinte, olha aqui em cima nessa parte da molécula e compara aqui embaixo. As ligações duplas são orbitais p. Aqui eu tenho um par de elétrons livre. Esse par de elétrons livre, pessoal, pode se alinhar no espaço com os orbitais π antiligante, por exemplo, dessa ligação dupla aqui, Ele pode entrar em ressonância com o anel aromático. Como? Esse par de elétrons pode se sobrepor ao π antiligante desse carbono e formar uma dupla nitrogênio-carbono. Quando uma dupla ligação é formada com esse carbono, essa ligação π se rompe e o par de elétrons dessa ligação vai na direção desse carbono que está na posição orto. Em relação a esse grupo amino, esse carbono é o carbono orto, esse é o carbono meta e esse é o carbono para. Do mesmo jeito, aqui desse lado também, esse é o carbono orto, esse é o carbono meta e esse é o carbono para. E uma curiosidade, esse daqui, o carbono diretamente ligado ao nitrogênio é o carbono chamado de carbono ipso. Então, esse é o carbono ipso, orto, meta e para. Então, quando o par de elétrons forma uma ligação com o carbono ipso, o par de elétrons dessa dupla vai na direção do carbono orto e dá para ele uma carga negativa, que não precisa ficar parada aí, já que eu tenho uma dupla ligação aqui embaixo também. Então, como você já sabe, a ressonância continua. O par de elétrons que está no carbono orto forma uma ligação dupla, e essa ligação dupla se rompe e vai na direção do carbono para. Daqui, ela pode ir nessa direção, formar uma dupla aqui, quebrando essa ligação π que vai na direção do carbono orto, que está do outro lado, do lado esquerdo. Do mesmo jeito, esse carbono ipso tem um orbital π antiligante, ou seja, esse par de elétrons pode formar uma dupla, essa ligação π se rompe, volta para o átomo de nitrogênio um par de elétrons livre e eu volto para esse mesmo contribuinte de ressonância que está aqui. Então, olha como a presença desse grupo NH2 promove uma revolução nesse anel aromático. Agora, eu tenho acúmulo de carga negativa nesse carbono orto e nesse carbono para. Estão vendo? A presença desse grupo NH2 aumentou. Ele levou carga negativa para o anel aromático. Não só levou carga negativa para o anel aromático, levou carga negativa para carbonos específicos. Para os carbonos que estão em orto e para o carbono que está em para. Outro reagente que
existe em laboratório é o nitrobenzeno. Olha a diferença dessa estrutura agora. Agora não é um grupo NH2, agora eu tenho um nitrogênio positivo, não tem pares de elétrons livres aqui, estão vendo? Não tem mais, mas eu tenho uma dupla nitrogênio e oxigênio. O que acontece nesse caso agora? Como que a presença desse grupo nitro influencia na ressonância desse anel aromático? Ao contrário do que você viu antes, pessoal, agora o que eu tenho aqui é um orbital π antiligante da ligação nitrogênio-oxigênio. E esse orbital π antiligante da ligação nitrogênio-oxigênio está alinhado com os orbitais p desses pares de elétrons que estão aqui. Isso significa que um desses pares de elétrons, o par de elétrons dessa ligação, pode vir nessa direção, se sobrepor o orbital π antiligante e formar uma dupla nitrogênio-carbono. Quando o par de elétrons daqui vem para cá e forma uma dupla, essa ligação π se rompe e vai na direção do oxigênio, dando para ele uma carga negativa. A gente diz que esse grupo retirou densidade eletrônica do anel aromático. Olha aqui, formou agora uma espécie com uma carga positiva nessa parte aqui de baixo, um orbital p vazio, que está vizinho a uma dupla. Isso significa que essa dupla pode se movimentar, formando uma ligação π nessa posição, ao mesmo tempo que aparece um carbocátion na posição para. Então, essa ressonância inicialmente colocou um carbocátion na posição orto e agora um carbocátion na posição para, que está de novo separado por uma ligação simples de uma dupla. Isso significa que esse par de elétrons pode vir para cá formar uma dupla, dando origem a um carbocátion aqui. De novo, pessoal, esse carbocátion está vizinho a essa dupla e isso pode acontecer. Forma-se a dupla nitrogênio-oxigênio de novo, esse par de elétrons vem para cá e eu restauro o primeiro contribuinte de ressonância. Olha a grande diferença que eu tenho agora para o caso anterior. Enquanto o grupo NH2 que você viu antes colocava carga negativa nos carbonos orto e para, agora o grupo nitro, ao contrário, coloca carga positiva nos carbonos orto e no carbono para. O grupo nitro é um grupo que doou densidade eletrônica, que doou carga negativa para a anel aromática. O grupo NH2. O grupo NH2 é um grupo que doou densidade eletrônica para o anel aromático. O grupo nitro é um grupo que retirou densidade eletrônica do anel aromático. Então vamos comparar substituintes em anel aromático e ver qual efeito eles têm. Então vamos imaginar aqui um anel aromático que tem um substituinte. E aqui eu coloquei vários substituintes para a gente analisar. Os que estão aqui em cima são aqueles que vão doar densidade eletrônica para o anel aromático, que vão colocar carga negativa nos carbonos orto e para. Conforme eu vou descendo, aqui são os grupos que vão retirar densidade eletrônica do anel aromático, são aqueles que vão colocar carga positiva nos carbonos orto e para. Então, o que eles têm em comum? Olha só, os fortemente doadores, por exemplo, derivados de aminas, derivados de álcool, fenol, éter, estão vendo? Pares de elétrons diretamente no átomo que está vizinho ao anel aromático e pode entrar em ressonância, efeito mesomérico. Aqui embaixo eu já diminuo um pouco a força, o efeito vai diminuindo. Por quê? Por que um éster agora esse efeito diminui? Esse par de elétrons pode vir para cá e entrar em ressonância com o anel aromático, mas ele vai ter que competir com a ressonância com a carbonila. Estão vendo? Do mesmo jeito uma amida. O par de elétrons pode vir, mas ele tem que competir com a ressonância com a carbonila que está do lado de cá. O anel aromático está aqui embaixo, mas do outro lado eu tenho uma carbonila. Por isso que a força do doador de densidade eletrônica vai diminuindo. Cadeias carbônicas já está no intermediário. Uma cadeia carbônica aqui já é um grupo que doa densidade eletrônica, mas não é algo tão forte igual eu tenho aqui em cima. Porque cadeias carbônicas vão doar densidade eletrônica por hiperconjugação. Halogênios também, já começa a ir para cá, para o grupo de retirador, não para o grupo de doador de densidade eletrônica. Se for o flúor aqui, o flúor é muito eletronegativo, ele acaba atraindo densidade eletrônica na direção dele por efeito indutivo. Se for o cloro, bromo, você pode pensar, eles vão doar densidade eletrônica porque vai entrar em ressonância. Mas lembra que se for o cloro ou bromo, são elementos de níveis quânticos diferentes do carbono. A conjugação não é tão eficiente assim. Por isso que eu vou perdendo, então, a força do doador de densidade eletrônica. Até que aqui eu vou tendo agora bons retiradores de densidade eletrônica. Olha o padrão. Ligações π. Eu tenho uma ligação simples e então uma ligação π que pode
atrair densidade eletrônica na direção deles. Ó, a dupla pode ir na direção do átomo, quebrando a dupla que está aqui, que vai na direção do próximo átomo. Ó. Estão vendo aqui duas ligações duplas, enxofre e oxigênio. Aqui agora um éster, ou um ácido carboxílico, mas conectado pelo carbono da carbonila. Uma amida conectada pelo carbono da carbonila. Uma cetona, um aldeído, um grupo nitro, um grupo fortemente retirador de densidade eletrônica por efeito indutivo, que nem o CF3. Estão vendo? Ó, todos esses vão retirar a densidade eletrônica por ressonância. Nesse caso aqui vai retirar por efeito indutivo, mas todos são bons retiradores. No caso de baixo são melhores do que no caso de cima, pelo mesmo motivo que vocês já viram. Aqui, a ressonância, ó, o anel aromático está em ressonância só com a carbonila. Aqui essa carbonila vai estar em ressonância com o anel aromático, mas também com o átomo que tem pares de elétrons livres. Ela tem que competir com esse par de elétrons livres desses átomos que estão também conectados à carbonila. Então, essa tabelinha aqui ajuda muito a gente a pensar quem são os grupos que vão doar densidade eletrônica para o anel aromático e quem são os grupos que vão retirar. Agora, como que a presença desses grupos influencia nos produtos de uma reação de substituição eletrofílica aromática? Eles fazem aparecer um fenômeno que a gente chama de orientação na substituição eletrofílica. Por exemplo, vamos analisar a nitração da anilina. Quando você pega a anilina no laboratório e mistura ela com uma solução de ácido nítrico e ácido sulfúrico, o que acontece é que vai aparecer esse produto, a nitroanilina, a ortonitroanilina. Mas ela não é o único produto. Aparece também a metanitroanilina e a paranitroanilina. Estão vendo? Se o grupo nitro entra aqui, ele é um isômero de posição do grupo nitro entrando aqui, que é um isômero de posição do grupo nitro entrando aqui, entrando nessa posição. Essas três substâncias não são a mesma substância, nós já sabemos disso. Quando você analisa a porcentagem com que cada uma dessas substâncias é formada, você descobre que a ortonitroanilina é formada com 49% da mistura é composta por ela, praticamente nada de produto disso daqui, com o grupo nitro entrando na posição meta, e 51% do produto o grupo nitro entra aqui na posição para. Por que isso daqui? Porque tanto produto com o grupo nitro entrando nas posições orto e para, e nenhum produto entrando na posição meta. Uma das formas de analisar isso é comparar a estabilidade do íon arênio que é formado quando o ataque ocorre em cada uma dessas posições. Então vamos imaginar o seguinte, que a anilina está reagindo com o íon nitrônio, que é formado quando você mistura ácido nítrico com ácido sulfúrico, e aí o par de elétrons da anilina, ó, foi utilizado para fazer uma ligação carbono-nitrogênio com o grupo nitro. Estão vendo? A dupla estava aqui, ela veio para cá e formou uma ligação com o nitrogênio. E apareceu esse carbocátion. Agora esse carbocátion vai se estabilizar por ressonância. Então essa dupla se movimenta para cá e agora essa dupla se movimenta para cá. Quando aparece esse carbocátion aqui, olha a posição que esse carbocátion apareceu, exatamente vizinho ao par de elétrons livre do nitrogênio. Agora esse par de elétrons livre do nitrogênio pode formar uma dupla carbono-nitrogênio, dando origem a esse contribuinte. Só que esse contribuinte, quando eu comparo com os outros, é o melhor que tem. Porque aqui eu tenho todos os octetos completos. Nós já vimos isso lá na aula 2 da nossa disciplina. Quais são os melhores contribuintes de ressonância? Você vai descobrir que isso daqui é um contribuinte que ajuda muito na formação do híbrido de ressonância. Então, entrar um grupo nitro na posição orto é algo excelente, porque esse grupo NH2 que está aqui consegue formar um bom contribuinte de ressonância para estabilizar o íon arênio. Mas isso não é possível quando o grupo nitro entra em meta? Vamos pensar que essa mesma dupla, então, ó, saiu daqui e se conectou ao grupo nitro. Esse par de elétrons aqui é o par de elétrons da dupla que estava aqui. Bom, agora, o carbocátion aqui, separado por uma ligação simples dessa dupla, a ressonância vai fazer esse par de elétrons vir para aqui e colocar o carbocátion nessa posição. Do mesmo jeito, essa dupla se movimenta para cá e coloca o carbocátion aqui. Agora, aqui é uma ligação simples e outra simples, e outra simples. Então, não tem nada de ressonância para cá. O que pode acontecer é voltar. Tá vendo agora, pessoal? Quando eu volto essa dupla para cá, volta o carbocátion aqui. Se essa dupla voltar para cá, volta o carbocátion aqui.
Quando o ataque ocorre em meta, o carbocátion nunca aparece exatamente no carbono vizinho ao nitrogênio com par de elétrons livres, para poder aparecer esse contribuinte extremamente estável, que é um destaque de estabilidade. Isso quer dizer que colocar um grupo nitro na posição meta em relação ao grupo NH2 é ruim. Mas vamos pensar agora na posição para. Quando então a dupla se rompe e se acopla ao nitrogênio, o par de elétrons da dupla está aqui, forma esse carbocátion, que está separado de uma ligação simples de uma dupla, que pode se movimentar e colocar o carbocátion, olha, onde de novo? Vizinho ao nitrogênio e vizinho a essa dupla. Primeira coisa que pode acontecer, essa dupla vir para cá e formar o carbocátion aqui. Mas não era a única opção. E se esse par de elétrons tivesse descido para formar uma dupla aqui, para dar origem a esse contribuinte, olha de novo qual contribuinte aparece, mais uma vez. Esses dois contribuintes são tão estáveis que vale a pena o ataque só ocorrer nas posições orto e na posição para. E isso é por causa desse grupo NH2 que vocês estão vendo aí. Esses grupos NH2, eles, por serem doadores de densidade eletrônica, eles conseguem estabilizar o carbocátion formado quando o ataque ocorre na posição orto e na posição para, devido justamente ao aparecimento desse melhor contribuinte de ressonância que vocês estão vendo aí. Essa é uma das formas de se analisar por que a reação ocorre preferencialmente nas posições orto e para. Vocês viram que 51% do produto é quando o ataque ocorre aqui, 49% quando o ataque ocorre aqui. Provavelmente isso é por conta do impedimento estérico, da repulsão que existe entre esses dois grupamentos espacialmente muito próximos, que explica por que eu tenho um leve aumento na produção desse daqui. Os intermediários são o mesmo, mas aqui eu tenho uma vantagem de não haver repulsão entre esses dois grupos no espaço. Outro exemplo é a nitração da acetanilida, que é esse pozinho branco aqui. Esse pozinho branco que você está vendo é esse composto. Mais uma vez, a nitração desse composto produz 3 isômeros. O grupo nitro pode entrar na posição orto, pode entrar na posição meta e pode entrar na posição para. Mas olha agora a diferença no rendimento para mostrar para vocês como que eu intensifico aquilo que eu acabei de te falar sobre impedimento estérico. Nós vamos descobrir que esse par de elétrons aqui, ele pode estabilizar o íon arênio quando o ataque ocorre em orto e em para. Mas olha a diminuição nesse rendimento, pessoal. Essa diminuição é por conta dessa repulsão espacial que existe entre esses dois grupos mais volumosos. Quando eu aumento o volume aqui, eu acabo diminuindo o rendimento do produto que tem o ataque na posição orto. 70% do produto acaba sendo justamente porque eu tenho uma menor repulsão entre esses grupos quando eles estão mais distantes, embora os intermediários, o íon arênio se estabilize do mesmo jeito aqui e aqui. Essa reação costuma ser um pouquinho mais difícil no laboratório do que a reação com a anilina. Então, por quê? Vamos de novo analisar quando o ataque ocorre na posição orto. O carbocátion vai se estabilizar por ressonância, a carga positiva vai aparecer aqui vizinha a esse nitrogênio, e esse nitrogênio pode usar o par de elétrons para formar uma dupla carbono-nitrogênio, ajudar a estabilizar, um contribuinte que tem o octeto completo em todos os átomos. Mas essa reação, como eu disse, ela não é tão fácil no laboratório, porque esse grupo aqui não estabiliza tão bem o íon arênio como o grupo amino, como o grupo NH2, já que esse par de elétrons ele compete a ressonância aqui e também aqui. Eu tenho também esse contribuinte de ressonância. A existência desse contribuinte de ressonância dificulta essa reação, faz esse intermediário ser menos estável do que quando eu tenho aqui só um grupo NH2. A presença dessa carbonila faz essa reação ser um pouco mais difícil no laboratório. E esse rendimento aqui você já sabe o que é. É o impedimento estéril. Outro exemplo, a nitração da acetofenona. Olha agora a diferença, pessoal. Olha como agora o rendimento muda completamente. Agora é um grupo acetil, tá vendo? Que poderia ter sido inserido aqui por uma acilação de Friedel-Crafts. A acetofenona, esse reagente aqui, quando eu nitro ele no laboratório, 3 produtos aparecem. O grupo nitro em orto, o grupo nitro em meta e o grupo nitro em para. Mas olha isso, 72% do produto é o grupo nitro em meta dessa vez. Quase zero é o grupo nitro em para, mas, olha aqui,
26% do produto tem o grupo nitro na posição orto. Vamos tentar entender o que está acontecendo devagar. Por que o grupo nitro entrou preferencialmente em meta? Vai ser nossa primeira pergunta. Quando o grupo nitro entra na posição orto, olha o que acontece. A ressonância agora vai estabilizar o íon arênio e vai colocar a carga positiva aqui, vizinha a esse carbono. Pessoal, cuidado, você pode pensar, essa dupla vem para cá e estabiliza por ressonância. Não. Lembra que nós já falamos que colocar uma carga positiva, um oxigênio com 6 elétrons na última camada, é algo que você não vai fazer. Isso aqui é um grupo retirador de densidade eletrônica, não doador. Então, colocar uma carga positiva vizinha, um carbono que já está positivo, que não pode, essa dupla não pode vir para cá, isso daqui você gerou um contribuinte de ressonância muito instável. Ele é péssimo. Daqui eu não consigo ir para lugar nenhum, a não ser desestabilizar a estrutura. Agora, e se o grupo nitro entrar na posição meta? Na posição meta, agora a ressonância vai acontecer, a carga positiva vai se espalhar entre esse carbono e esse carbono. Aqui, ok, não tem nenhum contribuinte extra para estabilizar o íon arênio, mas também não tem um contribuinte de ressonância tão ruim que nem esse. Esse daqui é um contribuinte de ressonância muito ruim, que ajuda a desestabilizar o íon arênio. Pelo menos nesse caso, eu não tenho nenhum contribuinte de ressonância que se destaca por desestabilidade. É por isso, então, que eu tenho maior formação desse produto. Com o grupo nitro entrando na posição para, eu vou ter do mesmo jeito a formação desse contribuinte aqui. Você pode desenhar aí na sua casa. Agora, como que eu explico a formação de 26% do produto que tem a substituição aqui na posição orto, mesmo com o aparecimento desse contribuinte aqui? Pessoal, quando o íon nitrônio é formado, ainda tem um detalhe. O íon nitrônio é um eletrófilo. Ele interage muito bem com pares de elétrons livres. Por exemplo, com os pares de elétrons livres que estão aqui na carbonila desse reagente. Parte do íon nitrônio vai se coordenar a esses pares de elétrons livres da carbonila e vai colocar esse íon nitrônio aqui, muito perto desse carbono que está na posição orto. Então a reação acaba acontecendo porque esse cara já está ali preso. Não porque o sistema quer formar esse contribuinte de ressonância aqui. É porque o eletrófilo já está ali preso naquela posição e a reação acaba acontecendo justamente por causa dessa primeira interação que já ocorreu em parte das moléculas. Isso acaba explicando por que em alguns casos, lá na graduação, você sempre viu que esse tipo de reagente dava só produto em meta. A vida era muito perfeita, 100% do produto era meta. Bom, a verdade é que sempre aparece um pouquinho, quando aqui você tem um grupo retirador de densidade eletrônica, a tendência é aparecer um pouco de produto da posição orto, porque sempre tem a coordenação do eletrófilo com um dos pares de elétrons livres do grupamento retirador de densidade eletrônica que está aqui na parte de cima da estrutura. Então, concluindo sobre a orientação em anel aromático. Esses grupamentos aqui, eles são fortes doadores de densidade eletrônica. Então, eles são o que a gente chama de ativantes do anel aromático. Eles entram em ressonância tão fácil com o anel aromático, eles estabilizam tão facilmente os carbocátions, que eles fazem as reações de substituição eletrofílica acontecerem prontamente. E eles orientam a reação para a posição orto-para, sempre, porque é nessas posições que eles vão conseguir estabilizar melhor o carbocátion. Aqui eu já vou perdendo a força, pelo mesmo motivo que nós já discutimos. A competição da ressonância com o anel aromático com as carbonilas. Cadeias carbônicas são doadores de densidade eletrônica por hiperconjugação, que não é tão eficiente quanto a conjugação. Átomos de halogênio é aquilo que a gente já discutiu. Se for o flúor, ele é retirador de densidade eletrônica. Se for o cloro, o bromo, eles não conjugam tão bem devido à diferença de nível quântico. Aqui nós já vamos tendo os retiradores de densidade eletrônica. Eles tendem a deixar a reação de substituição eletrofílica mais difícil. São reações que vão exigir condições experimentais mais agressivas no laboratório. Esses aqui orientam a reação para a posição meta. Colocar o substituinte na posição orto-para significa formar intermediários muito instáveis. Então, colocar o substituinte na posição meta, pelo menos, faz não aparecer um contribuinte de ressonância muito ruim.
Então, esses todos aqui, os retiradores de densidade eletrônica, principalmente os fortemente retiradores de densidade eletrônica, são desativantes do anel aromático e eles orientam a substituição eletrofílica para a posição meta, sempre para a posição meta. Agora você vai continuar lendo o capítulo 4, item 7, resolver o exemplo 4.20 e o problema 4.10. E agora é importante, pessoal, o nosso livro-texto, ele é muito rápido nessa parte, então eu sugiro que você agora faça uma leitura adicional no Clayden, no capítulo 21, que trata desse assunto. Ele trata no nível bom, que é o nível suficiente para a nossa disciplina que a gente está fazendo aqui.